Olá, galerinha! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos de um mapa. E nós vamos falar sobre o título, a legenda, a escala e a orientação cartográfica. Para iniciarmos, nós vamos conversar sobre os mapas como instrumentos de leitura e análise. Os mapas formam um importante meio de comunicação, pois são os instrumentos utilizados para a representação de um dado local no espaço, transmitindo não só a localização, mas também as características diversas previamente selecionadas sobre o lugar em questão. Dessa forma, para fazer a leitura e melhor transmitir as informações, existem alguns itens importantes, muito importantes, para que o cartograma seja facilmente lido. Trata-se dos elementos que compõem o mapa. E quais são as partes obrigatórias dos mapas? A primeira parte obrigatória a ser apresentada é o título. O título do mapa indica o tema ou assunto, bem como informações gerais sobre localidade e tempo. Então, veja, eu tenho esse mapa do Brasil e aqui, na parte superior do mapa, eu tenho a indicação do título do mapa. O mapa trata-se de densidade demográfica. E quando eu falo densidade demográfica, eu estou dizendo, então, de um estudo, né, que me dá importantes informações a respeito da população. São números populacionais, certo? Além do título, eu tenho também a legenda, que é a especificação do significado atribuído aos símbolos presentes nos mapas. Esses podem apresentar-se em forma de ícones, cores, áreas, entre outras formas de representação. E no nosso caso, nós vamos trabalhar com cores. Observem que aqui está a nossa legenda. Eu estou trabalhando com tonalidades. E essa tonalidade mais escura, ela indica para mim que eu tenho maior número de população nessas áreas. Então, toda a região leste, a costa leste do continente, do nosso país, né, do Brasil, é onde eu tenho a maior concentração de pessoas. À medida que eu saio aqui das áreas mais próximas do litoral e vou caminhando para o interior do Brasil, a cor, a tonalidade diminui, então também diminui o número de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem. Além do título, além da legenda, nós temos a orientação cartográfica, que indica os pontos cardeais que são necessários para que o leitor tenha uma correta noção da posição relativa da área indicada no mapa. Geralmente, ela apresenta-se nos mapas com uma seta apontando para o norte, mas também pode ser indicada pela roda dos ventos. Nesse caso, nós temos aqui uma seta apontando para o norte, ou seja, o meu norte está aqui na parte superior do mapa. Mas, professora, eu poderia projetar o norte para a parte inferior? O norte para baixo? Sim, claro que eu poderia. Meus queridos, nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra está no universo. Então, não existe norte para cima, sul para baixo. Não, eu posso perfeitamente projetar o norte para baixo. É por isso que eu tenho como elemento essencial e muito importante a indicação do norte. O norte está na parte superior, então ele deve ser indicado desta maneira, ou com uma setinha indicando o norte aqui, ou com uma rosa dos ventos. Muito bem. Então, nós já falamos do título, da legenda, da orientação cartográfica e, por último, nós vamos falar da escala. A escala é a proporção matemática entre a área real e a sua respectiva representação cartográfica. E nós temos dois tipos de escala. Então, observem os detalhes. É claro que, nesse vídeo, nós não vamos esgotar o assunto escala. Nesse momento, eu preciso que vocês entendam que a escala é um elemento importante
para se fazer a leitura de um mapa. Mas em outro vídeo nós vamos trabalhar propriamente dito a escala, tá? Muito bem. Então nós temos dois tipos de escala. Os tipos de escala são a escala numérica, nesse caso aqui nós temos a representação de números por números. E a escala numérica, aqui você vai observar que eu tenho as categorias, né? A escala de forma geral, as categorias. Uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. Nós sabemos que a escala cartográfica, ela é fundamental para entendermos a proporção entre o real, né, e sua representação no mapa. Então, por exemplo, se eu tenho uma escala determinada no mapa, como aqui, ó, eu estou observando aqui uma escala 1 por 100. Essa vai ser a minha leitura. Eu vou falar 1 por 100. Isso significa que cada centímetro no mapa, cada centímetro no material gráfico, significa 100 centímetros lá no terreno, lá na realidade. É a escala que indica o quanto um determinado espaço foi reduzido para caber, olha bem, para caber no local em que ele foi confeccionado de forma gráfica, como material gráfico. Então, quando nós vamos fazer o desenho de um mapa numa folha A4, numa folha de papel ofício, como é que eu vou colocar o Brasil numa folha de papel ofício? Só tem uma saída, usando uma escala. Então, eu vou ter a diminuição do espaço para que ele possa estar graficamente representado. Muito bem. Eu chamo a atenção de vocês para o que nós aprendemos lá em matemática, né? Lá em matemática, que é a fração numérica. Eu posso colocar isso aqui, ó, 1 sobre 50. Então, significa que quanto maior for o meu denominador, porque o 1 vai representar o meu numerador, e o 50, o meu denominador. Da mesma forma que 1 por 100 vai representar 1 o meu numerador e 100 o meu denominador. Então, quanto maior for o meu denominador, significa que menor é a escala. E quanto menor o meu denominador, maior é a escala. Por isso, meus amados, nós temos aqui, ó, uma escala 1 por 50 é uma escala grande. Enquanto uma escala acima de 250 mil, uma escala 1 por 1 milhão, é uma escala muito pequena, né? Então, quando nós não possuímos uma indicação da medida, nós sempre vamos considerar, né, centímetro, como é o caso aqui, ó, 1 por 50. Não trouxe nenhuma medida, nem centímetro, nem quilômetro. Então, de forma convencionada, nós consideramos centímetro. Muito bem. A representação de uma escala também pode ser gráfica, como é o caso que vocês estão observando aqui, ó. Ela aparece sob a forma de uma reta dividida em várias partes. Então, observem que a cada centímetro, a cada 1 centímetro no papel, corresponde a 20 quilômetros. Agora eu posso falar de quilômetros. Está representado aqui, quilômetros no terreno. Então, essa escala gráfica, ela está indicando 1 centímetro no papel, correspondente a 20 quilômetros na superfície representada. É importante, então, que você saiba que a escala é ela que proporciona, né? Ela que me dá condições para representar graficamente uma área. Porque eu não tenho condições de pegar o terreno e colocar ele todo no meu papel. Então, eu preciso da utilização da escala. Muito bem, meus queridos. Conhecer os elementos de um mapa é muito importante. E depois que conhecermos, depois que nós trabalharmos de forma mais específica sobre esses elementos, né, mais detalhada sobre os elementos, e mesmo agora, apenas com uma indicação inicial, o que muda?
O que muda é que a partir de agora, né, nós conhecemos melhor os elementos que compõem o mapa e temos uma maior noção sobre as suas respectivas funções, o que nos ajuda a interpretar conceitos e documentos cartográficos com uma maior facilidade. Então, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, meus queridos. Vamos estudar os elementos que compõem o mapa. Isso é muito importante. Lembrem, o título, a legenda, a orientação cartográfica e a escala. Nós encontramos pessoalmente. Obrigada.